Boa noite, na paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs, estaremos aqui mais uma vez, nesta segunda-feira, para estar agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, por estarmos aqui neste momento, falando do amor de Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, como é bom, como é maravilhoso o nosso Deus. Não porque nós merecemos, somos pecadores, somos falhos, mas estamos aqui pela bondade, pela misericórdia que Deus tem com cada um de nós. O Espírito Santo derrama sobre nós as grandes bênçãos sobre mim e sobre você. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus, eu vou deixar a palavra do Senhor, que está em João capítulo 4, do versículo 1 adiante. No nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Para falar do amor de Deus, como é perfeito, como é maravilhoso o nosso Deus, que tudo pode nas nossas vidas, glória a Jesus, maravilhoso, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Jesus, maravilhoso. Deixa louvor 570, glória a Jesus, maravilhoso. Oh, glória a Jesus, nosso Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte teu lado chegar, que destina de ter tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje é Cristo te quer libertar. Tu procuro a paz neste mundo, em prazer e que passa em vão, mas na última hora da vida, ele não satisfarão. Glória a Jesus, maravilhoso. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje é Cristo te quer libertar. Por acaso torreste o amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante e luz.
Meu amigo, de tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Jesus maravilhoso. Não deixe para amanhã, amanhã pode ser muito tarde. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, se Deus está nos convidando, Deus está nos chamando, né, busca Ele enquanto é tempo. Porque amanhã pode ser muito tarde. Glória a Jesus maravilhoso. Glória a Jesus maravilhoso. Meu querido irmão, glória a Jesus, né? Vamos deixar a palavra do Senhor que está em João capítulo 4, versículo 1 adiante. Jesus em Samaritana. E quando o Senhor entendeu o que os fariseus tinham ouvido, o que Jesus fazia e batizava, mas os discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. E deixou a Judéia e foi a outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. E foi, pois, uma cidade Samaria, chamada Sicar, junto da herdades, o que Jacó tinha dado o seu filho a José. E ensinava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto e quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, lhe disse: Jesus, dar-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeus, me pedes de beber? A mim, o que sou mulher de samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus respondeu-lhe, disse-lhe: Se tu conhecerá o dom de Deus, e quem o que te dizem, dar-me de beber, tu lhe pedirá a ele e daria água viva. Glória a Jesus. Meu querido irmão, nós vemos a palavra de Deus, né? Mostrando para cada um de nós. E ali, quando o Senhor, né, entendeu o que os fariseus tinham ouvido, o que Jesus batizava. E ali, meu querido irmão, queridas irmãs, né? Mas os discípulos que João. O que a palavra do Senhor quer dizer para cada um de nós? Ali Jesus não batizava. Ali Jesus, né, João Batista, os discípulos de João Batista, eles batizavam as pessoas. E nós vemos interessante que Jesus pediu oração, pediu o batismo para João Batista batizar ele. Meu querido irmão, nós vemos, glória a Deus, a palavra do Senhor, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Ele batizava com o Espírito Santo. E João Batista batizava com água. A água é vida. A água é viva. Meu querido irmão, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
e deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. E ali Jesus foi, né, deixou a Judéia e foi para Galiléia. E ali ele encontrou uma mulher, glória a Deus, aleluia, que tinha no poço pegar água. E ali Jesus disse: dar-me de beber. E aquela mulher samaritana, ela disse: eu sou samaritano. Você me pede de beber, água para beber, sabendo que eu sou samaritano? E nós vemos, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra, ela nos deixa, cada um de nós, as maravilhas que Ele tem por nós. E aquela samaritana, ela sendo samaritana, elas dizem: samaritano, não, glória a Deus, aleluia, eles não comunicam com o povo de Deus, porque são judeus. E o que Jesus disse? Se vocês souberem quem eu sou, dar-me de beber água viva. Todo aquele que beber da minha água não terá sede. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus. E era ali necessário passar por samaritano. Foi necessário passar pela samaritano. E nós vemos como Jesus é perfeito nas nossas vidas. Deus não tem decepção de pessoa. Deus, ele sentou nas mesas com o samaritano. Deus, ele senta na mesa e ele vai ao encontro daquele que estão fraco. Aquele que acha que não tem mais jeito. Deus não se preocupa com aquele que está bem, mas preocupa com aquele que está precisando de ajuda. Aquele que está precisando de acolhimento. Quem precisa de remédio são os doentes, não são os são. O são não precisa de remédio. Todos nós somos doentes, nós necessitamos desse remédio que é Jesus Cristo. Nós vemos, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus. E foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar. E ali, ele indo, foi para aquela cidade samaritana, Samaria, glória a Deus, né, chamada Sicar. E junto-lhe herdade o que Jacó tinha dado o seu filho a José. Ali Jacó tinha dado o filho dele a José. Ali estava, meu querido irmão, dado, né, o filho a José. Glória a Deus, aleluia. E estava ali na fonte de Jacó, Jesus. Pois cansado. Ali ele estava cansado. Ali Jesus sentou, estava cansado. E ali encontrou aquela mulher que tinha ido no poço pegar água. Era necessário que ela passasse por aquilo. Ele passasse por aqueles momentos para nos mostrarmos para cada um de nós que Deus não tem decepção de pessoa. Que Deus não tem, glória a Deus, aleluia, para Deus tudo é igual. Ele ama o justo e ama o injusto. Porque Deus é amor. Deus é misericordioso comigo, com você. O nosso Deus, ele nos mostra a cada um de nós, meu querido irmão, ali ele estava cansado. E ele foi sentado. Se nós, né, no mundo de hoje, muitas vezes as pessoas vê a pessoa está bem, né, glória a Deus, aleluia, né, de financeira, talvez vê um mendigo, ou uma mendiga, ou um bêbado. Talvez muitas vezes a pessoa passa por de longe. E nós vemos as atitudes de Deus em nossas vidas. Se Jesus parasse, pensasse, meditasse, eu sou dono de tudo. Eu pedi água a essa samaritana, mas ele não olhou para esse lado. Porque Jesus é misericordioso. Jesus é poderoso. Ele, meu querido irmão, ele sendo maior de todas as coisas,
mas ele mostrou para aquela mulher que ele era, né, humilde de coração. Então que nós devemos ser humildes, não achar que nós somos melhor que o outro. Nós não somos melhor que ninguém. Jesus, que é Jesus, ele não poderia ter pedido água àquela mulher que era samaritana. Mas era necessário ele fazer aquilo para mostrar para cada um de nós. Porque ele é Deus. Ele é Deus que faz algo perfeito na minha vida e na tua vida. E para nós, meus queridos irmãos, não temos decepção de pessoa. Não importa o jeito que a pessoa é. O importante é que nós devemos amarmos uns aos outros como Ele nos ama. O amor de Deus nas nossas vidas é perfeito. O amor de Deus nas nossas vidas é maravilhoso. Meus queridos irmãos, se Deus olhasse para mim e para você, Ele nem estava do nosso lado. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Ele está comigo, com você. Ele pagou um preço alto por causa de mim, por causa de você. Agora é motivo de nós desistirmos de caminharmos na presença de Deus? Glória a Deus, aleluia. Nós devemos desistirmos das obras de Deus, sendo que Deus pagou um preço alto naquela cruz, derramando aquele sangue por causa de mim, por causa de você? Nós vemos o amor, as maravilhas que Deus tem por cada um de nós. Ali ele foi para Samaria. E ali encontrou aquela mulher e estava cansado. Ele sentou ali, encontrou aquela mulher e pediu água, que ela pudesse dar água para ele beber. Mas aquela mulher reconheceu. Se tu és filho de Deus, me pedir água, o samaritano? Será que nós olhamos desse lado? Será que eu mereço fazer tudo isto? Glória a Deus, aleluia, sendo que Deus é tão maravilhoso, Deus está acima de todas as coisas. Ele é o dono do mundo, Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele quis mostrar para mim e para você o amor que Ele tem. Ele ama a todos iguais, meus irmãos e minhas irmãs. Para Deus não tem decepção de pessoa. O nosso Deus é maravilhoso. Glória a Jesus, maravilhoso. E ali, meu querido irmão, e ali ele estava, ali, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E estava ali na fonte de Jacó, Jesus. Pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto, e quando a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse: Jesus, dá-me de beber. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, nós olhamos muitas vezes dentro de nós. Muitas vezes quando você vê uma pessoa, né, glória a Deus, menor que a gente, muitas vezes nós ficamos achando que somos dono de tudo. Ou talvez muitas vezes quando você vê uma pessoa, né, talvez não é mal vestido, glória a Deus, né, uma pessoa vestido simples, você muitas vezes você despreza aquela pessoa é pregador, aquela pessoa é pastor. Mas o que Jesus disse? Ele quis mostrar para mim e para você. Foi uma samaritana que ele pediu água. Será que nós olhamos para os necessitados? E meu queridos irmãos, dê-me um prato de comida o necessitado? Dá, meu queridos irmãos, dê mesmo uma palavra amiga para aquela pessoa? Muitas vezes as pessoas saem, né? Eles passam de longe para não ser acomodado. Como aquele, glória a Deus, aleluia, quando estava aquele mendigo, glória a Deus, estava ali na porta do templo.
Ali todo mundo, as pessoas passavam em volta, longe daquele homem, para não ser acomodado. Estava na beira do caminho, glória a Deus, aleluia. E ali todos passavam e veio Jesus. Jesus passou perto dele e disse: "Que tu quer que eu te faça?" "Senhor, eu quero que veja." Você vê, os discípulos todos passaram diante para não sermos reconhecidos. Eles passaram de longe. E Jesus passou e perguntou a eles: "O que tu quer que eu te faça?" Está vendo como Deus é perfeito? Olha como Deus é maravilhoso. Seja bem-vindo, Vandos. Seja bem-vindo, Vandos Santo. Que Deus te abençoe. Meu querido irmão, nós devemos pararmos com as nossas arrogâncias. Nós devemos pararmos com o nosso egoísmo de acharmos que somos melhor que o outro. Porque o mesmo sangue que corre na minha veia, ele corre na veia do irmão, do irmão. Não é porque o outro, né, está lá mendigando nas ruas, porque que não é nossos irmãos, não é nossas irmãs. O mesmo sangue que corre na minha veia, corre na veia dele. Então nós devemos amarmos uns aos outros como Jesus nos ama. O que a palavra do Senhor diz? Nós não devemos andarmos nas rodas dos escarnecedores. Nós devemos, meu querido irmão, não andarmos nos meios deles. Mas nós não devemos deixarmos de amarmos eles. Porque o amor que Deus deu para mim e para você é para nós amarmos uns aos outros. É para nós vivermos em harmonia, em alegria com as pessoas. Nós vemos quando Jesus foi, o nascimento de Jesus, né? Glória a Jesus, aqui foi um grande testemunho. Muitas vezes, glória a Deus, quando nasce uma criança, e antes de nascer uma criança, a pessoa já prepara o quarto da criança, prepara o berço, põe tudo bonitinho. Quando a criança nasce, já está tudo pronto. E ali Jesus foi nascido aonde? Ele era para ter nascido no berço de ouro. E ele, aonde ele foi nascer? Ele procurou, a mãe dele procurou nas pedarias, não achou lugar nenhum para ela dar luz àquele filho. Ela foi até, né, o lugar que ela teve lugar para dar luz, né, Jesus, é no coxo de capim. Aí nós vemos a humildade, as maravilhas de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes, meu querido irmão, nós não valorizamos as obras de Deus. Muitas vezes nós não valorizamos a palavra do Senhor. Ele nasceu ali no coxo de capim, e os animais, né, suspiravam, glória a Deus, que esquentava aquela criança. Ele foi perseguido, mas ele venceu a morte. Então nós vemos, meu querido irmão, Jesus tinha que passar por aquilo, por aquele momento, para mostrar para nós, porque nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. Muitas vezes nós ficamos com as nossas arrogâncias, muitas vezes nós ficamos com as nossas ignorâncias, mas se Deus tirar o fogo de vida nossa, já era. Porque nós estamos respirando, porque Deus está nos dando a oportunidade. Nós estamos aqui, meu querido irmão, porque Deus está nos dando a oportunidade. Então, isto é motivo de nós estarmos a todos os momentos de nossas vidas agradecendo o nosso Deus. Agradecendo o Senhor pelas obras que Ele tem feito. O que Ele está fazendo na minha vida, na tua vida.
Nós não devemos olharmos para as pessoas, abandonar as pessoas. Só porque o outro é mais fraco que eu muitas vezes, eu vou ignorar aquela pessoa. Eu vou desistir daquela pessoa. Nós devemos amarmos uns aos outros. Porque Jesus disse, honra teu pai e tua mãe. Se honrarmos o teu pai e tua mãe, terá muitos anos nessa terra. Assim, meus queridos irmãos, nós devemos vivermos na obediência. Vivemos em harmonia, porque Jesus é maravilhoso. Jesus é bondoso, Ele nos mostra para cada um de nós que nós não somos nada. Muitas vezes as pessoas ficam com discórdia, com divisão. Glória a Deus, aleluia. Não gosto de fulano, não gosto de cicrano. E se Deus pensasse isso de nós? Se nós, muitas vezes, nós façamos tudo errado. Muitas vezes nós façamos tudo ao contrário. Mas o amor dele é imenso nas nossas vidas. O amor dele é perfeito. Porque, meu querido irmão, o amor de Deus, glória, você vê samaritana. Ele pediu água, à samaritana. E nós vemos aquele glória a Deus, aleluia, como Jesus é perfeito nas nossas vidas. Esse, meu querido irmão, é para nós pararmos um pouco e meditarmos e refletirmos aquilo que Deus tem nos dado para cada um de nós. E ali, meu querido irmão, glória a Jesus, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. O seu discípulo tinha ido comprar comida. Glória a Jesus. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber? Eu sendo judeus, me pede de beber? Esta é a palavra que nós devemos pararmos e refletir. Essa é a palavra que nós devemos pararmos e meditarmos. Porque, meu querido irmão, é maravilhoso o nosso Deus. O nosso Deus é grandioso. Glória a Deus, aleluia. Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Os judeus não comunicam com o samaritano. Então nós vemos as maravilhas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Nós devemos comunicarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós deixamos algo a desejar. Muitas vezes você olha uma pessoa, deixa de levar uma palavra de conforto para aquela pessoa. Só porque muitas vezes aquela pessoa talvez é pequena. Ou talvez muitas vezes você acha que aquela pessoa não vai ouvirmos a palavra. Mas nós vemos, talvez aquela pessoa está precisando de uma palavra de conforto. Uma palavra de amor. E muitas vezes nós deixamos algo a desejar dentro de nós. Porque muitas vezes se preocupamos, glória a Deus, aleluia, com o templo bonito, mas esquecemos das coisas maravilhosas. Deus habita, Ele não habita no lugar bonito. Deus não habita, glória a Deus, aleluia, no lugar grandioso. Ele habita no lugar pequeno. Glória a Deus, aleluia. Aonde tem o fogo do Espírito Santo. Você vê quando tem um templo, glória a Deus, a casa de oração, quando ele é simples e humilde, ali, meu querido irmão, ali você sente prazer, você sente o gosto de estar, você vê Jesus trabalhando naquele lugar.
Não quer dizer que Deus não trabalha em lugar, né, bonito, mas Ele trabalha mais no lugar, um lugar simples, porque Jesus é simples, Jesus é humilde. Então que nós devemos pararmos e meditarmos e refletirmos dentro de nós, porque Jesus é bom. Jesus é maravilhoso com cada um de nós, amém? Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Nosso irmão Wandos do Santo, você e toda a sua família, e todas aquelas famílias que estão me assistindo, que Deus abençoe a todas as famílias, que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono, até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus, glória.